Mas o nosso próximo assunto é Maracanã, licitação, e como é um assunto que está quente aí no Rio de Janeiro, o Vasco recebeu o Palmeiras ontem, quase 60 mil pessoas no Maracanã, né? 59.867, pelo que eu chequei aqui no empate 2-2 contra o Palmeiras. Até o Yuri Ramos perguntou aqui para a gente no nosso chat, não vamos falar sobre a licitação do Maracanã, que hoje é usado provisoriamente por Flamengo e Fluminense, acaba agora, nesta semana. Você tem algum detalhe sobre isso? O PVC traz informação para a gente de que o Vasco está se preparando para, de alguma maneira, se manifestar e ou impedir essa renovação que vem sendo automática e, de alguma forma, se colocar no meio da licitação para que haja uma licitação de fato. O Vasco entrou na justiça, né? Contra o... E aí a resposta vai ser hoje. O Vasco entrou na justiça para não haver uma renovação da concessão provisória para Flamengo e Fluminense. Essa é a ação dele depois de ter conseguido jogar. Essa definição, o governo do Estado tem que se manifestar até hoje à tarde e tem uma perspectiva da justiça dar alguma decisão liminar, nesse caso, né? Aquela decisão provisória, sobre o assunto. A concessão do Flamengo e Fluminense acaba, segundo me disseram, pelos cálculos feitos pelo Flamengo e Fluminense, em torno do dia 28, que é mais conhecido como o fim dessa semana. Inicialmente eu tinha achado que era 25, me disseram hoje que é dia 28 de abril, e eles não têm ainda nenhuma sinalização de se o governo do Estado vai renovar a concessão, até porque está com essa disputa judicial. Se o Vasco ganhar uma liminar hoje, o governo do Estado vai ser obrigado a fazer um chamamento, que aí seria uma disputa para a concessão provisória, que seria uma preparação para o que vai ser no futuro, que vai ter uma disputa aí pela licitação dos dois lados, e independente de quem ficar no estádio, né, o Flamengo e o Fluminense estão gerindo há 3 anos, você tem um problema sério, porque o gramado do Maracanã já está ruim, né? Com excesso de jogos desse ano, e aí você tem uma questão para ser resolvida, porque quando jogam 3 clubes, você acaba desgastando muito. Um estádio que tenha 70 jogos, não tem em nenhum lugar do mundo que tenha 70 jogos com grama natural, né? Diga. Por favor, Razão. Não, eu só ia contextualizar que a reportagem aqui do Alexandre Araújo, do Bruno Braz, nossos repórteres aqui do All Sport, trazem um panorama aqui no UOL sobre essa situação que o Rodrigo acabou de escrever da licitação, falando justamente isso que o Rodrigo disse, que o clube acionou o TJRJ para impedir a 7ª renovação automática desse uso provisório e que a justiça estipulou que o governo do Rio se manifeste entre hoje e amanhã, é isso, Rodrigo? É hoje. Não, tem que se manifestar hoje à tarde. Até eu acho que estava um prazo de 2 horas da tarde, mas aí depois desse prazo você vai ter uma decisão da justiça, tendo ouvido as duas partes, do que vai fazer. A 777 e o Vasco estão numa posição de disputa, né, não só com o Flamengo, com o Fluminense, mas com o governo do Estado, porque eles entendem que não estão sendo atendidos ali, nos seus pleitos e tal. E no caso do Flamengo e Fluminense, o que eles querem é a renovação por 6 meses para que se conclua o período de licitação. O entendimento deles é que ele já tem a gestão durante 3 anos, faria sentido se trocar faltando 6 meses. Então você tem essas duas posições. Por que isso é importante? Porque os dois lados, dentro da licitação, seriam obrigados a deixar o outro jogar. Hoje o Flamengo e Fluminense tem essa obrigação, não é muito claro a licitação, o Vasco tem ganho na justiça, então eu acho que tem, mas não está tão claro nas condições, mas na futura vai ter isso. Só que quem fizer a gestão do estádio vai fazer a gestão do calendário, gestão de se vai ter o show ou não, que é um pleito aí dos parceiros do Vasco, né? A W Torre está junto, de que tem alguma espécie de show. Depois eles dizem que não são tantos shows, enfim, não está muito claro o projeto deles. E vai ter a gestão ali de venda de camarote, venda de bebidas, é uma receita. Então, tem uma importância e uma disputa eventualmente levaria aí para ver quem paga mais. Tem várias condições que o governo do Estado vai analisar, né? Que é quem paga mais, quem gera mais jogos. Tinha dentro da primeira licitação, tinha uma necessidade de 70 jogos, que nem Flamengo e Fluminense atenderiam se fossem os dois juntos. Então, tem várias nuances nessa disputa entre os dois lados. Acho que isso que o Rodrigo falou agora responde a pergunta do nosso chat do Capitão Luffy, que ele perguntou por que o Vasco, que tem em São Januário, quer jogar no Maracanã se já tem seu próprio estádio. Alguém pode me explicar? Acho que também por isso, né, Rodrigo? Claro,
para além da questão do público, porque evidentemente no Maracanã você consegue levar muito mais gente do que em São Januário, mas tem todas essas outras receitas que você também passa por cima agora no que você falou, né? É claro que é interessante ter um ativo como o Maracanã, você tendo a gestão, ainda que o estádio tenha lá suas limitações comparado com o Allianz ou uma Neoquímica, né, que são estádios mais novos ali. Mas é claro que é interessante. Aí o 777 tem esse entendimento que faria muito parte da estratégia deles. Eles dizem que que o Flamengo e o Fluminense jogariam lá normalmente. O que eu ouço é que se o Vasco ganhar, óbvio que por falta alternativa, em algum momento o Flamengo vai jogar no Maracanã, mas vai começar a se voltar para buscar uma alternativa fora do Maracanã. Acho muito difícil o cenário de que o Flamengo fique jogando no Maracanã sem fazer nada como buscar de alternativa se o Vasco ganhar a gestão. Tipo, acho improvável esse cenário. Pode não acontecer imediatamente, mas no futuro aconteceria. Enfim, está em aberto essa disputa. Ainda tem muita... A gente vai ter uma decisão agora sobre quem que vai ter Inclusive porque você vai ter que entender se o Vasco ganhar a ação e tiver um chamamento público, aí o Vasco assumiria ou seria uma gestão tipo os três juntos? O Vasco teria que começar a ser ouvido? Não está claro, né? Se o Vasco quer assumir, aí ele vai dizer quando que vai jogar o Flamengo e Fluminense, sabe? Ainda não está claro. Vamos acompanhar as cenas desses próximos capítulos que certamente vão render, então, sobre a situação do Maracanã. Acho que foi bom ter o Rodrigo também conversando com a gente para explicar, ele que está muito mais por dentro, evidentemente, estando lá no Rio de Janeiro e apurando sobre esse dia a dia do Maracanã. Rodrigo Matos, obrigado pela gentileza de ficar até além do que estava combinado com a gente aqui, mais uma vez aqui no De Primeira, viu? Valeu, obrigado, Razan, obrigado.